todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão assistir. Bom dia para a Laila, que está aí com a gente. Hoje é a nossa aula síncrona, primeira aula síncrona de 2021. E o objetivo da aula de hoje é dar boas-vindas para vocês, né? Porque a gente ficou aí um tempinho sem aula. Um tempinho curto, a gente não pode dizer que é férias, mas acredito que deu para descansar um pouquinho. Então, dar boas-vindas no sentido também de motivá-los a começar um novo ano, apesar de estar no meio do trimestre, começar um novo ano de uma maneira diferente, de uma maneira mais dedicada, de forma que a gente consiga alcançar os objetivos, né? A gente já consegue ver luz no fim do túnel, porque finalzinho de março a gente já termina esse ano, já ouve-se falar em vacina. Então, se Deus quiser, daqui a pouquinho vai estar tudo normalizado. A gente espera que em 2021 ainda a gente consiga se ver pessoalmente e voltar a ter as nossas aulas normais, né? E aí, eu queria mostrar para vocês o nosso planejamento, vou deixar aqui na tela. O nosso planejamento, que a gente fala que é o plano de atividade pedagógica remota, para as próximas 4 aulas, 4 semanas, ou seja, para o próximo mês. E aí eu queria mostrar para vocês como é que vai ficar essa divisão e também como vão ficar as atividades avaliativas, né? Que é o que geralmente vocês estão focados. Então, vou mostrar para vocês aqui nossa disciplina Meio Ambiente e Segurança. A carga horária é 30 horas. Como as aulas são de 45 minutos, a gente tem 40 aulas. A gente já teve 4 aulas antes de começar o ERE, então, no ERE são 36 aulas que são distribuídas por 24 semanas, certo? Então, o número de aulas desse PAPR, desse mês, são 7 aulas. Então, a primeira semana começou segunda-feira, dia 11, vai até o dia 17, e a ideia dessa primeira semana é a gente fazer esse primeiro encontro, para apresentar o planejamento e já colocar uma proposta de atividade. Antes da gente dar essa parada aí para descansar, esse recesso, eu havia colocado material para vocês sobre a metodologia 5S. Então, nessa primeira semana, eu já coloco lá para vocês, vou mostrar daqui a pouco o que é essa atividade. Já coloco para vocês uma atividade relativa à aula que já foi dada, né? E aí eu deixo, geralmente, por volta aí de 15 dias para vocês responderem essa atividade. E aí ela tem um valor de 3 pontos relativo aos 10 do segundo trimestre. Então, seriam aí, a carga horária para essa primeira semana são 3 aulas. Já na segunda semana, que começa no dia 18, que vai do dia 18 ao 24, a gente ainda está contabilizando para o segundo trimestre. E a ideia dessa segunda semana é que vocês leiam e estudem os conteúdos, todos dados no semestre, então, que começou a ser dado, se eu não me engano, na semana 9. Então, semana 9, 10, 11, revise esses conteúdos, estudem. A gente deu conteúdo sobre ergonomia, controle de incêndio, falou um pouquinho sobre o triângulo do fogo, como se comportar em relação ao incêndio, e 5S, que é o mais recente que a gente viu. E daí a gente faz um questionário, que vai ficar mais ou menos uma semana em aberto, fecha também, então eu abro ele dia 18 e fecho dia 25 com o valor de 4 pontos. E daí a gente fecha o semestre, né? Isso é relativo a uma aula. Já na semana 3, começando no dia 25, eu já corrijo todas as atividades, já passo o resultado para vocês, e a gente verifica se tem alguém que vai ficar de recuperação. Então, seria a semana de recuperação, porém, paralelo a isso, eu já começo a falar um pouquinho sobre meio ambiente, que é o último conteúdo que vai ser dado para vocês agora no primeiro ano.
Então, a gente fala o que é o meio ambiente, qual que é a importância da preservação, inclusive pelo nosso planejamento, provavelmente a gente vai terminar o trimestre antes da data final, porque a gente foi dando as aulas, distribuindo as aulas, e a nossa carga horária está quase no final. Então, nessa primeira semana, eu vou dar um conteúdo pequeno, pouquinha coisa, só para introduzir meio ambiente, para vocês não ficarem sem nada, para também não prejudicar a semana da recuperação. Então, eu vou imputar somente uma aula. Já na semana 4, tem um material um pouquinho maior, porque o assunto é muito relevante, sustentabilidade, e aí são 2 aulas, já na semana 4, valendo para o terceiro trimestre. Então, foi isso que eu planejei dentro das próximas 4 semanas, tá? E aqui o objetivo desse PAPR é, durante as 2 últimas semanas do segundo trimestre, espera-se que o estudante seja capaz de entender como a metodologia 5S, que alguns tratam como organização e limpeza, porque 5S são 5 palavrinhas em japonês, que eu não quero que ninguém decore, né? Só saber o que é, mais ou menos. E aí o pessoal resume como organização e limpeza. Tá? Resume assim, de uma forma bem superficial. Mas no mercado de trabalho o pessoal fala, aquela metodologia 5S, de organização e limpeza. Geralmente é assim que o pessoal fala. E aí, como que ela pode ajudar o profissional mecânico a manter a produtividade, a evitar acidentes? Então, é por isso que a gente estuda essa metodologia dentro de segurança do trabalho, porque, de fato, ela ajuda a evitar acidentes, uma vez que a gente está organizando a coisa, deixando o ambiente sem nada para poder atrapalhar, trabalhar. Ele está limpo, geralmente, ele está colocado com uma lógica, né? Cada coisa no seu lugar. Então, de fato, é comprovado que essa metodologia ajuda a evitar acidentes, né? Uma metodologia que previne os acidentes. E que nesse segundo trimestre, ainda que o estudante, né, que ele aqui, o estudante, revise sobre proteção contra incêndio, que a gente falou no final do trimestre, no final do ano. Eu sei que juntou um monte de conteúdo, por isso eu não quis dar muitos exercícios no final do ano, porque o pessoal são várias disciplinas, e aí eu deixei só para vocês lerem, e aí, se não conseguiram ver no final do ano, ainda dá tempo de revisar esse conteúdo, são videozinhos bem interessantes, bem legais, e que, de fato, servem para a nossa vida, não só para a nossa vida profissional, mas para o nosso dia a dia. Eu falo, inclusive, que essa questão de proteção contra incêndio, as crianças deveriam estudar na escola, todo mundo deveria ter essa introdução, porque, por exemplo, incêndio acontece todo dia. Se você digitar no Google agora, você vai ver que hoje, apesar de ser cedo, já aconteceram vários incêndios, e ontem, inúmeros incêndios. Então, isso está acontecendo todo dia, e dá um prejuízo muito grande para a nação, dá um prejuízo financeiro muito grande para as pessoas, e faz com que a gente perca muitas pessoas também. E aí, se a gente souber evitar, sobretudo evitar o melhor, mas se não tiver como evitar, se a gente souber como se proteger desse incêndio, claro que não vou querer que todo mundo saia aí pegando o extintor e atacando incêndio, esse não é o objetivo. Mas saber, por exemplo, que a gente, no início do incêndio, a gente deve sair logo, enfim, os procedimentos para não se queimar, né? Não se queimar ou não, inclusive, não, o problema é só queimar. Quando a gente tem um incêndio, geralmente os materiais que são queimados, eles emitem um gás muito tóxico. E esse gás, dependendo do que está queimando, se você ficar 2, 3 minutos no ambiente, você acaba já desmaiando, dependendo do que tem dentro desse gás, o que está imputado, qual o elemento químico que está nesse gás. Então, a gente tem que ter noção disso para poder sobreviver em sociedade. E, por fim, a ergonomia, que é o que vocês estudaram lá no início do período, quando vocês falaram de mapa de risco, a gente viu lá as classes de risco, e eu quis sobressair a ergonomia porque é um assunto que está muito em ênfase no nosso dia a dia, muito em ênfase nos produtos que a gente consome, e ter essa visão diferenciada sobre esse assunto pode ajudar vocês na vida profissional.
tá? E aí, eu coloquei, por fim, já começando o terceiro trimestre, que o estudante conheça definições do que é o meio ambiente, o ambiente que o estudante está inserido e qual que é a importância da preservação. E, por fim, essa palavra aí que está tão em ênfase, tão importante, que é sustentabilidade. Vemos situações que os próprios políticos da área de meio ambiente não são tão especialistas assim. Então, a gente tem que começar na escola dando essa visão para vocês de que, de fato, se a gente não pensar nas nossas pequenas ações do dia a dia, não pensar no meio ambiente, amanhã os nossos filhos e os nossos netos não terão a mesma qualidade de vida que a gente tem, né? Então, isso tem que começar logo, desde cedo, nas nossas pequenas ações. Então, isso que eu quero colocar para vocês, inclusive dentro do contexto industrial. Então, vocês, enquanto profissionais, vocês também têm que ter essa preocupação, porque os maiores poluidores do meio ambiente são as indústrias, são as empresas. E essas empresas precisam também desenvolver ações para respeitar o meio ambiente, para tornar o ambiente pelo menos igual está hoje, não piorar, né? E aí eu falo, inclusive, de otimizar os recursos naturais para que eles não faltem para gerações futuras. Então, esse é o objetivo no nosso primeiro mês de estudo do ano de 2021. E aí os materiais necessários é o que a gente já coloca lá no SIGA, artigos e vídeos enviados pela professora no SIGA, e aí vocês precisam de materiais tecnológicos como computador, smartphone para leitura e, porventura, algumas pesquisas de artigo na internet, tá? Então, o aluno deve ler os materiais propostos antes de realizar a tarefa, né? Porque tem muita gente que a gente percebe, muitos estudantes que a gente percebe que eles vão direto na atividade, tenta fazer, mas não sei se isso é produtivo, pode ser até que você engane a professora, que você coloque lá múltipla escolha, chute, dê certo, mas eu acho que, na verdade, você está se enganando, porque você não está conseguindo pegar aquele material ou aquele conteúdo que pode te fazer falta lá para frente. Então, você não está enganando a professora, porque a professora já tem a formação dela, a professora já tem o emprego dela, então você está se enganando. Então, de fato, o correto com você é, primeiro, ler os materiais, entender o que é o assunto e depois realizar as atividades, tá? Desenvolver as atividades. E aí, as atividades propostas nesse PAPR a primeira atividade 5S aplicada à mecânica, 3 pontos, e na semana que vem, atividade avaliativa com conteúdo todo, dado no segundo trimestre. Então, controle de incêndio, ergonomia e 5S, valendo 4 pontos. E eu coloco para vocês aqui mais uma vez que a gente tem o plantão de dúvidas, que geralmente é pelo chat ou turma virtual, no caso vocês têm que marcar comigo. Está disponível para vocês sempre, segunda-feira de 9 às 10h30 e quinta-feira de 20 às 22h. Esse horário eu separo para a turma de vocês. E aí, porventura, se quiserem me encontrar no Meet, né, dessa forma que a gente está fazendo agora, o horário separado para a turma de vocês é de 13 às 14. Inclusive, toda semana fica tocando lá no e-mail de vocês, é por causa disso, que eu separei esse horário, e quando quiserem entrar lá, lógico, tem que me avisar, né, eu não vou ficar lá esperando, mas fala, professora, a gente quer entrar esse horário para tirar dúvida, para falar sobre alguma coisa, para discutir alguma coisa, e aí estou disponível sempre nesse mesmo link, ele não muda, tá? Esse eu fiz diferente porque a gente está fazendo essa aula na quarta, que era o único horário que eu consegui essa semana, porque além de ser professora, eu faço representatividade da escola, do Instituto Santos Dumont em outros lugares, eu também coordeno as graduações, então são muitas frentes de trabalho que a gente acaba não conseguindo, principalmente nessa primeira semana que a gente está retornando de férias, porque a gente teve férias, os professores tiveram férias de uma semana, acaba acumulando muita coisa e a agenda, assim, tá lotada. E aí, consegui fazer essa aula só hoje, na quarta-feira, tá, pessoal? Mas, normalmente, não vai mudar nunca, é sempre esse link, e é na segunda-feira, de 13 às 14, que, inclusive, é o horário da aula de vocês, quando era presencial, é o horário que está lá
no planejamento dos horários semanais. E aí eu falo sobre essa questão de eu coloco uma atividade numa semana, o conteúdo nessa semana, e ela vale por 15 dias. Então, geralmente, eu dou 15 dias para vocês responderem, não é de uma semana para outra. Então, eu acho que dessa maneira você consegue se organizar melhor. Nem sempre, né, que vocês viram, de vez em quando pedem para adiar uma coisa ou outra, acabam deixando para o 14º dia, 15º, e isso eu fico muito chateada, porque a gente deixa esses 15 dias porque sabe que o sistema não é confiável, que pode acontecer alguma coisa com o seu computador, com o seu smartphone, mas mesmo assim, os alunos acabam insistindo em deixar para deixar no finalzinho. Mas eu acho que é melhor ter esses 15 dias para ter esse fator de segurança. É isso que eu estou explicando aqui nas observações. E aqui a referência complementar são os livros que a gente usa. E, enfim, esse é o documento, o planejamento, vai ficar lá para vocês, tá? E aí eu queria mostrar agora como é que está distribuído o segundo trimestre. Então, foi dada uma atividade de ergonomia com valor 3 na semana 10. Falamos sobre proteção contra incêndio na semana 12, não fiz nenhuma avaliação, por conta disso que eu já falei para vocês, para final do ano a coisa estava meio estranha, todo mundo fazendo um monte de coisa, eu preferi já dar mais agora no início do ano, que eu achei que didaticamente seria mais interessante para vocês, porque vocês iam voltar mais tranquilos e mais descansados. Então, semana 14, que é essa que a gente está, né, nessa semana, de 12 a 25, que abriu ontem, 12 a 25 do 1, a gente tem uma atividade de 5S e uma prova com tudo na semana 15, na semana que vem, valendo 4. Então, somando 10 pontos do segundo trimestre, ok? E aí eu vou mostrar essa atividade aqui do 5S, o que eu espero que vocês desenvolvam. Então, ela está aqui, atividade, que eu já cadastrei, vai ficar aberta até dia 25, segunda-feira, sem ser a próxima, a outra, até as 23h59. E aí eu coloco para vocês aqui, 5S aplicada à mecânica. Então, a ideia é que vocês leiam a metodologia, tem uns videozinhos bem legais lá, tem um resuminho bacana, em PDF, que a gente fez na aula anterior, apesar de não ser semana passada, é antes da gente parar, acho que parece que na segunda semana de dezembro. Então, tá lá a aula postada para quem ainda não viu, então é importante que, de fato, leiam desenvolvam aquela aula. Além disso, vocês podem pesquisar um pouquinho sobre essa metodologia nas fábricas. Eu lembro que quando o professor Simar, que dá aula aí da disciplina, não sei se é máquinas e ferramentas, você sabe lá a disciplina do Simar, como que se chama? Máquinas e ferramentas mesmo. Isso, aí quando geralmente ele leva o pessoal para a oficina, ele fala muito sobre isso. Chegamos na oficina, a gente quer uma oficina limpa e organizada, a gente trabalha, e no final a gente tem que deixar limpo e organizado para a próxima pessoa, para o próximo turno, porque